Pessoal, boa noite, tudo bem? Então hoje vamos ter a nossa quarto, acho que é, debate temático, e também nossa penúltima aula da disciplina, né? Semana que vem é a nossa última aula. Seria bom a gente comemorar de alguma forma. Depois eu penso. Depois da última aula? Não, é a penúltima, semana que vem é a última. E hoje, né, nesse debate temático, a gente tem como tema avaliação, né? Eu botei lá o tema avaliação, reprovação e retenção, porque uma coisa está ligada à outra, né? Não tem como a gente falar de uma coisa sem falar de outra. E eu acho que esse é um tema que é muito importante a gente falar, né? Porque a maneira como a gente avalia, a gente precisa pensar muito sobre a maneira como a gente avalia em matemática, né? Assim, a maneira como a gente avalia na educação de forma geral, na educação básica e na educação superior, que é uma maneira que mais, e não vou falar muito para os convidados, vão falar bastante disso, enfim, mas é uma maneira que mais exclui as pessoas do processo educativo do que contribui com o processo educativo, né? Assim, e eu acho que em matemática isso é mais dramático que em outras disciplinas. Então a gente precisa pensar muito sobre isso e precisa mudar muito a forma como a gente avalia, né? Então, para isso, nossos convidados de hoje, o Daniel Lima, que está ali, que é professor do Colégio de Aplicação da UERJ e também doutor em Educação Matemática, formado aqui pelo nosso programa, o PEMAT, e o Felipe Olavo, que é doutorando, né? Vai defender quando? Sabe? Que é doutorando também pelo nosso programa aqui de ensino de matemática e professor do COLUNE, que é o Colégio de Aplicação da UF, né? Então é isso, vamos lá falar do de vocês. Tem mais que perguntar. Então, boa noite a todos e todas. Fica muito feliz, honrado, né, assim, com esse convite do Vitor, que eu já começar agradecendo. Somos aqui do Vitor Daniel, já somos aqui no PEMAC, aqui do UFRJ, e a gente tem muita felicidade quando vem falar com pessoas, até porque eu estou de licença, no momento estou de licença do meu trabalho, estou só me dedicando ao doutorado. E eu não vejo gente, eu venho para a biblioteca, fico estudando, escrevendo a minha tese, fico analisando meus dados e eu não vejo gente, isso me incomoda muito. Eu adoro estar em contato com gente e o fato de não estar todo dia vendo muita gente me faz muita falta. Então a gente vai falar sobre avaliação e a ideia não é que seja uma palestra, tá bom, gente? Vocês vão participar, a opinião de vocês é muito importante, o ponto de vista de vocês. Então, nesse primeiro momento, até a hora do intervalo que a gente vai tirar aí para a janta, a gente vai fazer uma coisa bem dialogada. Então, a ideia é numa roda de conversa, trocando ideias, a gente vai trazer algumas provocações aqui. Tem um texto que a gente passou para o Vitor indicou para vocês lerem. Então, assim, a ideia não é debater o texto, a gente está trazendo outras coisas, mas as ideias do texto passam pelos assuntos que a gente vai falar aqui, que é a reprovação, que é essa questão muito excludente e uma questão antirracista. Então a gente tem esse tema de práticas avaliativas antirracistas e inclusivas em matemática, tá bom? É só para colocar o nosso lugar de fala, o Vitor já falou, né? Mas é o PEMAT, em especial o GEPAN, que é o Grupo de Pesquisa, Avaliação e Argumentação Matemática, que é coordenado pela professora Lilian Nasser, do Projeto Fundão, muito conhecida aqui no UFRJ. Nós dois, eu sou orientando dela e o Daniel foi orientado por ela. Então é desse lugar que nós estamos pesquisando a avaliação. E esse projeto aqui, que é um pouquinho do projeto. Boa noite, gente. Só para agradecer ao Vitor pelo convite. Vocês são privilegiados de ter contato com o Vitor
desde a graduação, que eu sou privilégio. Eu aprendi a dar honra, então aproveito o Vitor na graduação. Eu só fui conhecer o Vitor no mestrado, depois de muitos anos caminhando. E agradeço a Vitor pelo convite. Fiz o doutorado aqui em matemática, e matemática também. Mas matemática é mais legal. Matemática. É o Matemática. Ah, o Matemática. do IPA, né? Do IPA. Ah, tá. Da SBM, na verdade. É da SBM, Sociedade Brasileira. Matemática é mais legal. Eu já fiz as provas de férias deles, sabe? A de junho a Rio de Janeiro, o Instituto Federal pegava a gente. Aí eu fiz aqui. Eu estava viajando na época, eles mandaram fazer um distância. É verdade, né? É verdade. Aí eu fico aqui, aí doutorei aqui, passei por concurso da UERJ no ano passado. Fui aluno da UERJ em 2004, né, como estudante de licenciatura. Sou a primeira turma de conta racial da UERJ. Quando a UERJ está fazendo contas raciais, eu ingresso na UERJ. Eu volto hoje como professor da UERJ, quase 20 anos depois. E na UERJ tem um trabalho de pesquisa, extensão e ensino. E quando é de extensão, eu convido o Felipe e o Rafael para fazer parte do projeto de extensão, que é o Fórum de Práticas de Matemáticas em Avaliação, que é discutir na tomada de conversas com as licenciaturas do Rio de Janeiro e outros espaços também, para falar sobre o que nós pesquisamos, que é a avaliação. Aí a gente tem esse grupo aí de extensão Mandorla, que a gente está amadurecendo ao longo desse ano e temos falado sobre avaliação. Então, assim, para iniciar a nossa roda de conversa aqui, a gente entrar nesse tema, a gente queria fazer uma provocação com essa charta. Vocês conseguem ler o texto aqui? Conseguem ler o texto legal? Vou dar um tempinho para vocês lerem e refletirem um pouco. E aí, quem quiser dar fazer algum comentário sobre essa seleção, né, essa avaliação que vamos dizer assim, o professor está fazendo aqui com esses indivíduos, o que vocês acham disso? Flamenguista aí. Eu uso você, quando eu dou aula, eu sempre jogo a conversa aos flamenguistas. É uma avaliação justa, porque está todo mundo ensinado. Não leva em consideração aquilo que cada um ali tem natural. Assim, vai aprender já a indivíduo. O Vitor falou muito, né, eu estudei com o Vitor e falava assim, quando a gente privilegia uma única forma de ensinar, a gente privilegia uma única forma de avaliar. E basicamente a gente está privilegiando a forma como nós aprendemos. E a forma como nós aprendemos é a forma de que tem gosto e facilidade com a matemática. Você vai se lembrar na sua graduação, na sua história da educação básica, que 90% dos seus colegas odiavam matemática. Então a gente se forma, volta para a sala de aula e a gente reproduz um modelo que nos é mais agradável, que é mais fácil para a gente. Consequentemente, a gente avalia de uma única maneira, que é basicamente por provas escritas. Né? Isso tem um impacto enorme, porque nem todo mundo tem a mesma habilidade matemática de escrita. Isso impede a pessoa de ser boa em outras coisas. Mas, infelizmente, nas nossas escolas, a valorização da prova escrita ainda é muito forte. E nós entendemos a importância que a prova escrita tem, nós entendemos o local que ela ocupa de avaliação, de certificação, mas é importantíssimo a gente refletir um pouco sobre quando a gente vai estar na escola e privilegiar uma única forma só de avaliar. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Que acha estranho isso aí? Passar então. Aí, a gente queria
perguntar aí para a gente trocar um pouquinho de ideia, falando assim, baseando-se na sua experiência enquanto aluno. Como ocorre a avaliação em matemática na escola básica? A gente queria que vocês comentassem qual a visão enquanto alunos. Vocês estão nessa disciplina aqui, você está no início da licenciatura, não sei como é que está posicionada, mas que vocês comentassem um pouco. Aí eu vou colocar, vou me abrir aqui para já puxar o gancho. Quando eu era lá adolescente na escola, eu fui criado no bairro de Inhaúma. Alguém conhece? Todo mundo conhece Inhaúma, Zona Norte? É um nome estranho, Inhaúma. É um bairro que é conhecido por ter um cemitério. Então eu fui criado nesse bairro aqui na Zona Norte do Rio. Eu me lembro que na educação básica eu era o menor da turma. Eu não sei o que aconteceu no meu desenvolvimento. O Daniel é bem alto, mas eu era muito baixo. Eu era o menor da minha turma. Eu me lembro quando eu tinha uns 13 anos, eu chorava com a minha mãe porque eu não crescia. Até minha mãe começou a investigar, me levando embora para poder saber o que era. Mas o que eu quero falar com isso? Eu era o menor da turma e eu apanhava na escola. Era o mais fraco, era aquele... que era muito... sofria bullying, essas coisas. Só que eu descobri que eu conseguia ter uma facilidade com a matemática, com essa matemática aqui, e com esse tipo de prova, que é essa prova escrita, individual, essa prova que é fruto de uma única forma de ensino de matemática. E aí, os meus amigos, aqueles caras maiores, mais altos, mais fortes da sala, eles queriam sentar perto de mim para aprender, ou conseguir fazer a prova, ou o trabalho, alguma coisa assim. E aí eu comecei a usar vamos dizer assim, essa arma, né, para poder ter a proteção dos alunos ali. Então, tipo assim, eu me lembro, só estou colocando isso para comentar como a avaliação está no meio da nossa história de vida. Aí, se alguém quiser comentar assim, em algum momento, então, na avaliação, eu utilizei a avaliação em matemática dessa forma rígida, né, dessa forma que a gente vai ver aqui que é excludente, né, que excluiu meus amigos, né, para poder ter uma zona de aproximação, de conforto ali na escola. E era assim, uma coisa assim, marcante da minha adolescência. Sempre está assim nesse limiar. Assim. Alguém quer comentar alguma coisa sobre como é que vocês veem a avaliação quando vocês eram estudantes, ou algum lugar que você possa estar estagiando ou participando, para comentar? Como é que é a avaliação na sala de aula? Como é que os professores avaliam? Na escola. Na escola. Na universidade tem outros porém, mas na escola. Eu gosto da escola. Valeu. Boa noite. Então, aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu isso por aqui, eu acho, não lembro. Mas é referente à avaliação. Quando eu era mais novo no ensino fundamental, a professora estava ensinando, se eu não me engano, sobre quantidades, frações, coisas assim, algo desse tipo. E ela tinha ensinado o método dela, ela tinha ensinado o método que foi passado, que era o que ela recomendava. Beleza. Só que eu sempre também tive uma certa facilidade com matemática, eu gostava de matemática. Não era bom, mas sempre nunca tive muitos problemas com matemática, às vezes tive mais. E aí chegou uma hora que eu cheguei no mesmo resultado que ela, fazendo um processo diferente. Algo muito básico também. E aí eu fui mostrar para ela, estava bem contente, foi no ensino fundamental. E ela reprovou esse método assim completamente. Eu não lembro agora qual foi o motivo, mas a forma que ela me avaliou ali, para uma criança, foi muito dura, sabe? Aquilo ali me desmotivou muito, muito, muito firmemente. Algo que só veio a ser quebrado no ensino médio. Eu até lembro o nome, a gente sempre lembra o nome dos professores, né?
nas professoras que mudou assim minha percepção justamente sobre o ensino, sobre a minha vida, provavelmente já que eu estou fazendo matemática, é a professora Carla, e ocorreu essa mesma coisa. Eu consegui resolver um exercício que ela estava fazendo no quadro com menos processos. Ela estava sendo didática, pegando muitos processos, e eu vi ali uma forma de ser mais simples e tal, e funcionou. Eu chamei ela, né, já com uns calejados do que tinha acontecido no ensino fundamental, eu chamei ela, e aí ela pediu para eu demonstrar isso no quadro. Demonstrei no quadro, a galera gostou muito, aí aplaudiu e tal. E aí, depois disso, o meu coração se abriu, sabe, para matemática e para a profissão em si, que eu comecei a admirar mais. Ela foi um modelo disso. Mas essa avaliação da minha professora no ensino fundamental, de uma forma muito engessada, muito, como é que eu posso dizer, rígida, né? Tipo, eu entendo que talvez ela queria que eu usasse o método dela, talvez fosse realmente o melhor método. Mas acho que é a forma de você falar, entende? Acho que é a forma de você saber apreciar, e a gente já falou muito disso, priorizar, tipo, como é que eu posso dizer? Prestar atenção em pensamentos diferentes, né? E aí, isso foi algo que aconteceu, uma experiência minha. Bom, eu tenho uma história do ensino fundamental também, que é um pouco parecida com a do Tomé, mas eu acho que a dele tem um ponto muito importante, né, que ele falou, que é essa coisa de reconhecer outros métodos. Tem tudo a ver com o que vocês estão falando, né? Assim, que a gente está muito acostumado a pensar que ser professor é falar, e ser professor é ouvir também, né? Então a gente às vezes avalia melhor, e para um tipo, é isso que você já falou, para um tipo de maneira de pensar, etc, né? Então o aluno que faz com um método diferente, ele tem que ser reconhecido, né? Assim, e não desestimulado. Mas a história que eu ia contar é um pouco parecida com a dele. Eu talvez eu tenha contado aqui, que eu sempre conto essa história, que também eu estava acho que era na 6ª série, né? Hoje seria 7º ano. E aí a professora estava ensinando equação. Era a primeira vez na vida que eu estava vendo a equação, resolver a equação, né? Aí eu fiz um problema lá e eu botei o resultado assim, 2 igual a x. Ela deu 0, porque tinha que botar x igual a 2. Sério? Ele falou que ia pedir. Fala, cara. Conta a história aí. Não, é porque ele falou, veja o peso que ele, quando ele falou, não, é x igual a 2. Eu não sabia. Não, mas eu também teria, igual o senhor tinha dito, né, sobre... Na minha escola também sempre fui muito ok com a avaliação, né, do jeito que era feito. Então, nunca tive problema com prova, essas coisas, porque eu conseguia fazer daquela maneira, sabe? Só que muitas vezes eu já presenciei, sei lá, colegas da sala que estudava, às vezes estudava até mais que eu, sabe? Tipo, se dedicava mais do que eu, e sabia a matéria, mas não conseguia ir tão bem nas provas, porque, de fato, a avaliação do jeito que não é ok, né? Não avalia o conhecimento. E hoje eu percebo melhor isso, tipo, de que, de fato, até na universidade, né? Eu acho que, principalmente na universidade, não sei, acho que a avaliação do jeito que é, uma prova, senta todo mundo um atrás do outro, faz a prova e avalia, sei lá, eu tenho uma percepção que a avaliação é mais quem decora mais do que quem sabe mais. Tem muitas matérias que é assim, tipo, beleza, você conseguiu sintetizar toda a informação, então você vai conseguir fazer uma prova boa, mas agora, se você não avalia se você sabe de fato o conteúdo, né? Ou você vai conseguir escrever do jeito que o professor quer que você escreva. Exatamente. Muitas vezes a gente estuda desse jeito também, né? Tipo, beleza, o professor avalia desse jeito, então vou estudar desse jeito para conseguir fazer uma prova, para conseguir ter a nota, né? Porque a gente acaba estudando
tem matéria que a gente estuda pela nota, não pela matéria em si. Isso daí deveria ser errado. E só para finalizar essa história, eu cheguei em casa chorando nesse dia, porque foi muito violento. Porque eu senti assim, foi uma coisa que, tipo assim, que eu pensei, assim, que eu me esforcei para fazer aquilo e a professora deu 0. Tipo assim, desconsiderou tudo, como se estivesse falando, tá, tudo que você está pensando está errado. Aí tem uma coisa que eu sempre tenho falado, que é assim, na nossa profissão de professor, o seu compromisso é com o aluno, não com o conteúdo. Assim, então, quando a gente avalia uma pessoa, muitas vezes a gente pensa só o quão correto está aquele conteúdo com referência na matemática formal. E a gente tem que pensar muito mais o que o feedback produz na pessoa. Eu acho que eu poderia ter desistido de matemática naquele momento, mas às vezes um episódio é suficiente para a pessoa se traumatizar com a matéria. E aqui, só aproveitar que ele falou da universidade, falar outra coisa, sem alongar muito, tá? Mas eu acho que aqui na universidade, um momento, acho que também já falei isso aqui, um momento que para mim evidenciou muito isso foi durante a pandemia. Para mim foi muito chocante mesmo. Aí, foi muito assim, não sei nem a palavra, o que aconteceu na pandemia, porque vocês lembram, né, quando começou, nos primeiros 2 meses, assim, ficou tudo suspenso. Aí depois, os 2 meses depois que viram que ia demorar mesmo, aí começou a ter aula remota. Quando começou a ter aula remota, e eu comecei a dar aula remota aqui, eu percebi que a grande preocupação das pessoas na aula remota era como evitar que as pessoas colassem. Sinceramente, não estava nem aí se as pessoas estavam colando. A preocupação era como as pessoas ficarem vivas. Aquilo para mim foi uma coisa muito doentia, né? Assim, no começo da pandemia, todo mundo morrendo, ninguém sabendo o que ia acontecer direito, e as pessoas, não, ficavam. E aí começaram. Vocês devem ter, alguns aqui devem ter vivenciado isso, quem já estava aqui durante a pandemia. Alguém aqui já estava aqui durante a pandemia? Então, mas tinha coisas assim, tinha umas provas que era a galera fazia no Moodle, nas ferramentas aí, que você tinha um tempo para fazer cada questão e só passava para a questão 2 depois de terminar a questão 1. As pessoas começaram a inventar umas coisas muito loucas. Assim, uma dificuldade de mudar, né? Não, então, pensar numa outra forma. Aquilo que já que era possível para esse contexto. Aquilo que já não é legal no presencial, já não deveria, nem no presencial, as pessoas tentaram adaptar para o novo. Assim, Davi, tem alguma lembrança disso? Eu fiz Física 3 na pandemia, aí eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma prova assim. Eu vi a primeira questão e falei, depois eu faço. Eu fui passando. Aí não podia voltar para a questão, aí já fez ele na questão 10 já. Agora eu vou voltar. Aí, perdeu? Rafael, depois eu perdi. Quem que só valia? Teve aquele que terminou em 1 minuto e meio, foi por isso. Porque a Física 3 teve um aluno que terminou a prova em 1 minuto e 50. Aí que instalou inquérito aqui, por isso. Eu falei no grupo de Zap aqui, que tem vários professores. Tinha até tem ainda, a Denise, que era reitora na época, que eles queriam, o pessoal da física queria chamar a Polícia Federal, porque os alunos colaram na prova, fizeram um Google Docs, até óbvio que vão fazer isso. Aí eu falei no grupo assim, eles fazem isso porque vocês pautam a avaliação assim, porque a avaliação é um jogo de quem engana quem. Então, a avaliação que é assim, tem todas essas estratégias. Vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui, o gato rápido vai aparecer aqui. Isso, então, eu não vejo Então, eu falei, vocês que põem a regra do jogo, eles estão jogando o jogo que vocês soltaram. Assim. Aí eles ficaram meio putos, foda-se. É bem sintomático, né, esses relatos,
são relatos de pessoas diferentes, mas são relatos sempre de professor de matemática. Como nós, como educador, professor, pessoas que ensinam matemática, como a gente consegue ser muito punitivo. Se dá 0 porque escreveu 2 igual a x, é um absurdo, né? Você não considera nenhum conceito matemático que foi escrito ali. E tem muita gente que faz isso ainda. Só vale, se o resultado não está certo, tudo que a gente considera. Isso é muito traumático, de fato, porque assim, ninguém gosta de ser humilhado. Eu falo isso na licenciatura lá na UERJ. E se você humilha sistematicamente aquela criança, aquele adolescente, ainda que você não humilhe isso de maneira verbal, mas de maneira conceitual, falando que tudo que a criança faz está errado, tudo errado, aquela criança vai se fechar para você, e é o que acontece hoje. As crianças gostam de matemática até o 5º ano. Chega no 6º, mais ou menos, 7º, 8º, ele existe a matemática. O ensino médio é um sofrimento. Só porque tem algo de muito errado nesse processo. Não tem sentido a pessoa abandonar uma disciplina como a nossa. Que é uma disciplina muito legal. É uma disciplina que exige concentração, exige dedicação, exige. Mas é uma disciplina que ajuda a resolver muitas coisas na vida. Mas as pessoas abandonam, literalmente eu falo que abandonam a matemática ali no 8º ano. Quando começa a entrar álgebra, quando começa a entrar as equações, quando a gente começa a exigir um formalismo exacerbado para aquela faixa etária de vida e de construções culturais. A gente vai querer, eu lembro da experiência do ponto, que minha primeira aula, quando eu comecei a dar para o 6º ano, eu fui de conjuntos. Aí a primeira aula do 6º ano de conjuntos foi a definição de conjuntos. Aí eu fui escrever seja, conjunto A, aí eu fui escrever. Quando eu acabei de escrever, eu olhei para trás, eu só estava pegando fogo. Cadeira voando. Não, 6º ano, essa. Aí eu fulano, senta. Até eu organizar a turma, a aula acabou. Aí depois eu fui entendendo que da aula do 6º ano não é a aula que eu tive na graduação. Depois de muito tempo, eu falei, não, 6º ano, hoje eu entendo quando eu aula no 6º ano, é assim, se eu entrar no 6º ano e tivesse silêncio que está aqui, algo de errado aconteceu. Algo muito errado aconteceu. 6º ano, o comum do 6º ano é o contrário dessa sala aqui. É confusão. Eu já comentei isso com o pessoal aqui. Para mim, 6º ano não é tão ruim quanto o 7º. Minha experiência com o 7º foi o pior. Eu não queria entrar na sala de jeito nenhum. O 6º mês para mim era criança, gente. Mas tem o 7º ano, é uma turma bastante difícil, eu tenho tanto no outro assunto, mas porque tem uma questão aí da puberdade. É um momento que as crianças começam, os adolescentes começam a se identificar como ter uma opinião. Então você tem que negociar muito no 7º ano, né? Toda a negociação. Isso precisa levar para dentro da sala de aula. Porque o que a gente espera como professor, como professora, é esse silêncio sempre. Porque o que eu vou falar, o que eu vou ensinar é muito importante. Para mim, para ele não. De fato não é importante para ele, porque para ele mais importante às vezes é beijar na boca, é um amiguinho, é amiguinha. Isso faz tudo aquela pergunta, né? Eu vou usar a seu grau. Eles sempre perguntam pra gente, sempre. Mas se tu pergunta um pouquinho para eles, Não faz parte. faz parte do cotidiano deles. Então quando a gente vai pensar na avaliação, a prática tradicionalmente imersa na previsibilidade e no saber, né? Essa fala que estava no texto da Esteban, que passou, a gente colocou aqui porque a gente quer discutir exatamente o que vocês falaram. Que essa previsibilidade de saber aqui que ela está colocando não é as diferentes formas de saber que podem ocorrer numa aula de matemática, e sim uma única forma de saber. E aí a avaliação como uma prática de previsão previsível, ela vai sempre comparar as respostas dos alunos a uma
norma, que a gente chama de norma. A Estevão fala muito sobre isso, sobre norma. E aí, essa norma é a resposta certa, é o que o Vitor falou, trocou, o que você falou, que a professora não aceitou na hora, porque para ela, o saber é responder da forma como ela colocou ali na norma, e é a resposta correta, ou é aquele procedimento formal. Mas essa avaliação que considera o saber só essa forma, vai ser uma avaliação que vai excluir todas as outras formas de saberes, que possam, ou de diferentes formas de pensamento que podem ocorrer ali na sala. Então, essas experiências que vocês trouxeram foram maravilhosas. E é muito bom trabalhar em licenciatura, porque sempre que vocês colocam coisas muito interessantes. Passa aqui amanhã para adiantar. Aí tem algumas coisas aqui que ficou meio estranho, mas aqui tá legal. Aqui não tá. Mas é alguma coisa do projetor. Essa avaliação tradicional, não sei se vocês já observaram também, tem algumas coisas que vocês falaram aqui, mas tem alguma coisa que não. As características assim, que a gente vê mais nessa avaliação tradicional, que é excludente, que é a classificação. Então, aquela ideia de notas, de colocar sempre os alunos comparando-se uns com os outros. Então, a gente vai classificar. É muito interessante ter pesquisas em avaliação em que os professores afirmam claramente, ela sabe que ele aqui é nota 10 e ele é nota 5, fulano de tal, nota 10, fulano de tal, nota 5. Mas o que eles sabem e o que eles não sabem de matemática? O professor não sabe dizer. Então, assim, a gente sabe classificar muito bem os nossos alunos, mas a gente não sabe dizer o que eles sabem sobre matemática ou sobre aqueles assuntos que estão sendo discutidos ali na sala de aula. A ideia da avaliação como medida, o saber como uma condição comparada a uma norma, que é essa ideia que eu falei um pouquinho. E aqui a gente traz uma ideia, que é do Fernandes, que é do paradigma psicométrico da avaliação escolar, que é essa ideia da avaliação como uma medida, como se a prova fosse um instrumento de medida. Alguém falou aqui que não considera, acho que foi ele lá. Desculpa, qual é o seu nome? Carlos. Carlos falou assim, eu não considero. Ele falou, não sei se eu vou conseguir repetir, que a forma como a avaliação não avalia realmente o conhecimento, os conhecimentos dos estudantes. É exatamente isso. A gente tem uma ideia na escola básica, também aqui na licenciatura, que a prova ela consegue medir exatamente o que os alunos sabem ou não sabem de matemática. E não é bem por aí, só um paradigma, é uma ilusão nossa que a gente vai conseguir. Né? O ser humano não tem como você medir com uma régua, não tem como botar uma régua e medir o conhecimento que tem na pessoa. Você tem como ter indícios, elementos que você consiga compreender ali no diálogo com o aluno e avaliar de uma forma o que ele está entendendo, como ele está produzindo, assimilando, não assimilando, mas produzindo o conhecimento dele e se relacionando. Então esse paradigma é uma marca de exclusão, de racismo. O poder coercitivo, que é o que o Vitor estava falando ali, o paradigma do gato e rato, está no artigo que ele escreveu, acho que ele falou também que compartilhou com vocês, indicou como leitura muito bom, esse artigo também saiu agora em 24. E vai falar dessa questão que o Vitor colocou aqui dos professores, da cola, do medo da cola. Não, tem que separar todo mundo, fileira A, B e C, para ninguém colar com ninguém, troca os negócios, troca todo mundo de posição. Eu já fiz no início da minha carreira, eu fiz muito isso. Ficava escolhendo. Você vai conhecendo os amiguinhos, né, que você acha que vai colar, você, fulano, troca com fulano. Por que eu estou aqui? Não, você troca com ele. Porque você quer ali eliminar esse poder de gato, desse paradigma de gato e rato. Você quer evitar que os amigos se falem e se troquem. Quando, na verdade, essa troca, uma avaliação imersa nessa troca, seria algo muito mais interessante. Então a gente vai ver aqui mais pra frente também. Eu estou só colocando as coisas. Então a gente faz várias coisas para evitar que os alunos colhem, que eles trapaceiem, como se fosse não uma competição, mas uma oposição ali.
a predominância da forma escrita, individual, sem consulta e com tempo delimitado, que é a prova. Né? A prova é basicamente essa avaliação tradicional baseada nas provas e testes, que tem essa ideia aqui, que o conhecimento, a forma de treinamento de conhecimento institucionalmente tem que ser escrita, tem que ser individual, tem que ser sem consulta e com tempo, porque na nossa imaginação, estou falando nossa, é o que eu estou me colocando nessa questão da educação brasileira. A gente se vê como, assim a gente não, essa avaliação é uma avaliação mais justa enquanto a gente tem uma isonomia. E aí a gente volta lá naquela charge que nem sempre a mesma avaliação para todo mundo quer dizer que é uma coisa justa. Né? Você pode estar sendo muito injusto com as diferentes pessoas que estão ali. E a ideia do erro como pecado. Quando você compara o saber, é uma ideia de comparação das produções a uma norma, o erro é um pecado, é algo a ser extirpado. Só que a gente vai ver aqui hoje que o erro pode ter outras concepções. O que a gente diz que é erro, a gente pode se ressignificar essa ideia do erro. Depois é a pesquisa. Aqui a gente traz uma pesquisa, esse dado não é muito atual, é de 19, mas traz uma ideia sobre a taxa de reprovação escolar por raça e cor. E a gente pode ver aqui que a primeira barrinha aqui, que é da população negra, preta, o percentual de reprovação entre os pretos e pretas é de 13,7%, enquanto dos brancos aqui é quase a metade. Ou lá é o dobro daqui, quase, mais ou menos. E a gente vê por que isso aqui acontece? Isso muito está relacionado com essa forma de avaliação. E a gente não considera outras formas. Então, isso a gente vai trazer um dado aqui. Só pedir. Aqui, se você pegar a população preta parda, né, aqui, o movimento negro vai entender preto pardo como negritude, eu tenho aí 13 mais 10, 24%, quase um quarto da população negra tem uma chance de ser reprovada ao longo dessa escolaridade. E aí, mais uma pergunta, antes de a gente passar a adiantar. Na opinião de vocês, como a avaliação matemática poderia contribuir para desconstruir essa realidade excludente da reprovação escolar? Vocês acham? Lá no texto da Esteban, ela colocou que, só relembrando, um caso de uma situação de uma turma que era uma turma específica que tinha muitos alunos reprovados e a professora lidou com aquela turma de uma forma diferente. Ela, ao invés de utilizar os métodos tradicionais, ela começou a pautar a avaliação dela de outras maneiras. E aí isso foi levando, e isso foi fazendo os professores questionarem a forma como eles estavam avaliando, entendendo até o que seja aprendizagem, e pôde ressignificar algumas coisas da escola. Então, assim, como que a avaliação matemática pode contribuir para isso? Quando eu comecei a estudar sobre avaliação, no mestrado e no doutorado, comecei a estudar porque eu percebia que os alunos, quando falavam que ia ter prova, passavam mal. Tinha crise de ansiedade. Em 2018, 2019, né, a gente teve uma ampliação considerável de casos de ansiedade, e hoje isso está mais bem discutido. Quando eu percebi que os adolescentes, as crianças começavam a tremer, literalmente. Quando tinha prova, passavam mal por causa da prova. Aí quando eu fui estudar a avaliação, tanto no mestrado quanto no doutorado. Aí hoje, depois de passar por esse espaço de discussão, eu entendo que a prova tem um valor, que a sociedade dá um valor muito alto para
matéria da prova, porque a grande questão é assim, e o Enem, né? Sempre falo isso, o Enem, mas o Enem é só o terceiro ano do ensino médio. Tem sentido para a criança do 6º ano, 7º ano, ficar pensando no vestibular. Tem que aprender a ser muitas coisas antes de pensar no vestibular. E aí, dentro do espaço que eu frequentei no CAP ainda tem prova, né? A prova faz parte da parte pedagógica da escola. Uma das maneiras que eu encontrei de tirar o peso, o valor da prova, é dar um valor menor para a prova escrita. Considerar outras formas de avaliar. Mas Daniel, e o aluno que não quer estudar? Aí eu tenho observado isso das notas, né? Que precisa gerar nota. São sempre os mesmos alunos que não vão bem, mas não somente os alunos que não conseguem aprender, que têm dificuldade. É sempre aquele aluno que não quer estudar. Esse aluno que não quer estudar, ele não vai bem tanto numa prova escrita, quanto numa prova diferenciada, porque ele tem outros problemas que não são a aprendizagem de matemática. Mas eu tenho alguns alunos que participam da aula, são muito participativos, perguntam, questionam, mas não vão bem nas provas. Se eu desse um peso maior para a prova para essa criança, para esse adolescente, ele estaria principalmente condenado à reprovação. Porque ele tem uma dificuldade emocional de lidar com a prova. Então, quando eu dou outros trabalhos, né, agora nesse terceiro ano, nesse terceiro semestre, o trabalho que eu passei para eles foi que eles gravassem vídeos explicando alguns conceitos matemáticos. Aí tinha que eu, os estagiários, corrigir. Aí a gente foi corrigindo. Aí tinha alguns equívocos nos conceitos, né? Aí tinha que resolver equações. Como eles dominam a escrita matemática do Word, eles se organizaram de outra maneira. Colocaram aquela regra de sinal, né? Mais, menos. Só que eles digitaram isso no Word, foram explicando isso. Então é uma outra forma de se pensar e saber matemática, que ele vai transportar para aquele vídeo, vai apresentar isso. E é interessante perceber, que outros alunos que tinham dificuldade em provas foram ver esses vídeos. Daniel, ele decorou, tinha lá o roteiro. Tá tudo bem, isso faz parte do processo. Se ele decorou, melhor ainda. Se ele se esforçou para poder gravar e falar aquilo, tá ótimo. É importante entender que essas práticas que vão ter com a única forma de avaliar é você garantir que todos possam participar do processo educativo. Porque se eu coloco apenas o teste lá no CAP, eu sou obrigado a dar 3 instrumentos de avaliação de naturezas diferentes. Aí tu conhece o professor do CAP e fala assim, eu dei um teste individual, um teste duplo e eu aprovo. Naturezas diferentes. Só que não só. Gosto de estar trabalhando com história para isso. É um teste individual, um teste duplo, é uma prova. Mas a natureza é a mesma. É a prova escrita. A diferença é que você consulta. Eu trabalhei em uma escola particular que não existia isso de não colocar uma atividade, obrigatoriamente só prova. Então, era a secretaria, a coordenação. Era a coordenação que botava a profissão. Toda sexta e quinta tinha prova. Quinta era a prova do sexto até o nono, e na sexta era o ensino médio. E a prova era obrigatória. Não tinha nenhum outro método de avaliação. Era proibido. Era um método da escola. E caso o aluno ficasse de recuperação, era mais uma prova. E no final, se precisasse, era uma prova que englobava tudo. Então, seja prova, a única coisa que eles tinham diferente era de ciências. Mas de resto era tudo prova. Mas na escola você não conseguia colocar muita coisa. O Álvaro Mendes, pesquisador aqui da América Latina, ele vai chamar isso de pedagogia do exame. É a pedagogia que é orientada ao exame. O exame é só prova. E muitas das escolas brasileiras são orientadas à prova. Muitas escolas particulares, se vão passar, é só prova. A escola que fala assim, a gente prepara seu filho do 6º ano, desde o 6º ano para o Enem. Aí ele só simuladinho, mas assim, tem toda uma característica que está focado no universo de exclusão. E a pedagogia do exame, que o Álvaro Mendes vai falar, vai discutir, é isso, que o exame ele exclui. Quando você vai olhar para a história da avaliação em matemática no Brasil,
é muito perverso. Basicamente era assim, para avaliar as escolas. O Vitor é professor de vocês, aí tinha que fazer a avaliação. O Vitor não podia avaliar vocês, porque a sociedade achava que o Vitor ia facilitar a vida de vocês. Aqui que faziam na época? Faziam uma chamada pública nos jornais a professores externos, como o Felipe e eu, viessem avaliar vocês. Porque é garantir a justiça e o rigor. Aí estaremos todos aqui. Eu ia sortear um ponto na prova, você teria que vir aqui fazer a prova nossa com um ponto. Era assim. Mas é um pouco parecido, não são os professores também. Acima deles, uns 40. Isso não vai mudar, isso vai mudar quando você tem uma universalização da educação básica. Por quê? Porque você não consegue fazer isso com 30 alunos. Lá não é o próprio professor que faz a prova dos alunos dele. Isso é uma herança. É em rede, é em rede. É isso. É uma prova de rede. Isso. Isso é uma herança, porque a lógica é que o professor vai facilitar a vida do aluno. Até lembrei agora de um caso que ela falando, que em agosto eu trabalho também em escola particular, né, de rede. Aí em agosto eu tomei uma chamada da direção. Por quê? Porque lá teve a prova de rede e eu divido a matéria com uma outra professora. Aí teve a prova e depois lá todas as turmas, né, do 6º ao 3º ano, todo mundo foi na direção pedir, pô, não deixe que outra professora corrija a prova, deixe que o Rafael corrija, por favor, Rafael. A direção me chamou, né, perguntou, Rafael, como está sendo a sua correção? Todos os alunos vieram pedir para você corrigir, estranho, né? Aí eu peguei uma prova e mostrei, olha aqui, porque lá a prova são 15 questões, 8 múltipla escolha e 7 discursiva. Aí eu falei, na época a prova era até de trigonometria. Aí eu falei, eu não dou errado em múltipla escolha, que o aluno fez uma conta, mas errou uma coisa ali. Então, a múltipla escolha vale 1, eu dou meio, vou ajustando. Aí eles falaram, não, isso é inaceitável, Rafael, você não pode repetir isso daqui para frente. Eu até mostrei um exemplo, lembro até bem da questão, que era uma questão de lei dos senos, né, que tem aquela fórmula grande lá. Aí o aluno confundiu o seno, raiz de 3 sobre 2, botou raiz de 2 sobre 3, confundiu. Aí eu mostrei para ele e falei, olha, isso aqui, ele fez tudo certinho. Ele só confundiu o seno e inverteu os números. Ele merece 0? Aí ele falou, Rafael, infelizmente sim, você não pode continuar com essa correção até o resto do ano. Claramente eles não estão valorizando a aprendizagem, que ele está apresentando ali, a forma dele. É sempre uma coisa dicotômica ali, né? É certo ou errado. Se não responder exatamente da forma que eles queriam, que alguém quer, né? Normalmente é uma questão de poder. Então e está produzindo um grupo de estudantes que pensem da mesma forma. E é aí que a gente vai ver a sociedade. Aí a gente vê as exclusões durante o dia. Aí eu saí dali, eu fiquei meio triste, né? Tomei a chamada, fui para a sala de professores e falei, pô gente, será que isso que eu estou fazendo está muito errado? O que vocês acham? Aí metade falou, não, Rafael, é legal que você faz, mas eu não faria. A gente está num colégio particular. E as outras pessoas, tem professores que concordaram, falaram, Rafael, múltipla escolha é errado ou certo, entendeu? Então assim, os próprios colegas também perpetuam a mesma visão do colégio, né? Aí falei que eu percebi, cara, estou muito acomodado em colégio particular, tenho que fazer concurso. Aí em 2025, falei, 2025 eu vou reservar para fazer concurso. Entendeu? Porque é muito complicado. Colégio particular Peguei traumas. Traumas, muitos traumas. Eu queria só comentar algumas coisas que vocês falaram. Primeiro, questão de nota. Eu acho vou falar rápido, eu poderia ficar falando muito tempo sobre isso. Mas eu acho isso muito louco. Assim. Eu acho que as pessoas, nós professores, somos formados para acreditar piamente que é possível medir o conhecimento de uma pessoa. E não é. Eu acho que a gente tem que pensar que nota no fundo é uma concentração. E as pessoas acreditam uma coisa assim, uma forma que é muito limitada, muito falha. E as pessoas, tipo assim, eu tenho cada vez mais dificuldade para dar nota, tá? Sendo sincero.
E acho que as pessoas acreditam assim, você dá 7,3, tem nota de 7,35, assim. Então que isso mede precisamente aquilo que a pessoa sabe ou que a pessoa aprendeu. Então a gente tem que, assim, eu dou nota porque eu não posso não dar, porque, assim, mas eu não acredito nisso. Não, o próprio Rafael do nosso grupo, que o Vitor conhece bastante, o início da pesquisa dele foi muito nessa questão de atribuição de notas. E ele fez algumas pesquisas e viu que quando você pega uma prova e dá para vários professores corrigirem, a distribuição das notas é uma curva normal. Então, tipo assim, não tem muita diferença ali entre a diferença entre o 5.9 reprovado e o 7, o 6.5, é apenas uma distribuição normal dos professores. Não vai ler, então não tem diferença nenhuma. Não representa nada. Aquele que ficou reprovado com 5 e aquele que ficou aprovado com 6. Eu acho que as pessoas acreditam totalmente nisso, então é para não acreditar, tá? Só essa dica. E outra, segunda coisa, eu queria falar sobre essa questão da avaliação coletiva, né? Digamos assim. Vocês têm essa preocupação dos alunos não colarem, como se o fato das pessoas fazerem as coisas individual também fosse garantia de que aquela pessoa, que você vai provar que aquela pessoa está aprendendo mal. Mas eu acho, bom, já tem muitos anos mesmo, tipo 20 anos que eu só dou prova com consulta, né? Para mim, prova sem consulta, assim, perdeu totalmente o sentido já há muito tempo, né? E eu acho que essa coisa de você impedir que as pessoas troquem ideias durante a avaliação, como parte da avaliação, é também muito artificial, né? Assim, porque a gente constrói o conhecimento, né, o entendimento das coisas coletivamente. Então, por que você vai... Então, às vezes, você está pensando numa questão, você conversa com a outra pessoa, tem uma ideia, e isso quer dizer que você deve ser penalizado. Isso é muito uma coisa que a gente tem que desnaturalizar também. E só a última coisa que eu vou falar, só uma frase, assim, pode ser meio polêmica, mais polêmica que as anteriores, que é assim, hoje eu sou totalmente contra reprovação na educação básica. Depois de muitos anos de pensar sobre isso. Vamos comentar, fala do Vitor, nota, né? A gente vive numa sociedade que as pessoas querem medir, comparar, infelizmente a nota é uma herança, assim, herança do século XIX. Não cabe do século XXI, você entendeu a maneira como se produz o saber, o conhecimento numa nota. E a diferença com 7.9 para 8 é nenhuma. Na verdade, o que a gente precisa fazer como professor é gerar nota porque o sistema está condicionado a isso. Mas eu entendo que a gente precisa mudar. É igual a escola 6x1. Não vai dar certo. Muda. Isso aí é muito simples. Muda. Se não mudasse o sistema de escravidão, estaria até eu estaria aqui falando. Tenho certeza disso. Tem que mudar, pô. Essas são coisas que sim. O recorte que eu faço. Não pode usar calculadora no ensino médio. Muda. Mas nem não pode. Muda. Mas na faculdade pode. Se não começar a pautar a mudança, o que eu acho engraçado é que está falando comigo aqui, a prova do PISA. O Brasil vai mal no PISA. Aí tu vai ver as questões do PISA, no computador. O aluno pode... Já tem uma questão de computador brasileiro. E o aluno pode usar a calculadora da prova do PISA. Então, a prova do PISA é bom porque foi uma discussão que a gente teve lá na matéria de, eu acho que era matemática na escola, alguma coisa. Então, todo mundo fala da prova do PISA, só que assim, é menos de 2.000 pessoas que fazem o PISA, é tipo 1.900 e alguma coisa. Isso daí, tipo assim, 1.900 e alguma coisa, e a prova do PISA só é aplicada aqui no Rio e em São Paulo. Não é aplicada em mais nenhum lugar do Brasil. Então, usar ela como referência de alguma coisa não é que nada, porque isso aqui não é porra nenhuma. Midiaticamente, quando sai o resultado, é a manchete. E é o ponto que eu falo da importância da nossa disciplina, que a prova do PISA basicamente avalia matemática, ciência e leitura, mas a matemática como um peso significativo da mídia.
Toda vez que você tem nota ruim em matemática, tanto na prova do piso quanto no sério, isso soa de uma maneira muito mais significativa do que na língua materna. Então esse espaço de poder que a matemática tem nas escolas é muito impactante. Não tem professor de educação básica que passe mais tempo com as crianças do que nós. Não tem. Ou você tem 4, 6 tempos no Fundamental 2, no médio são 5 ou 6 tempos. Mas não tem nenhuma disciplina que tem mais tempo em sala de aula que a gente. Então, essa dinâmica de pensar essa ideia da avaliação e a prova do piso, a comparação que eu faço é o seguinte: lá na prova do piso, o aluno é no computador e pode usar a calculadora. Quantas provas nossas são no computador? Quantos de nós podemos usar a calculadora no ensino médio? No ensino médio, não. Nos anos finais, que a prova do piso pega o nono e o primeiro ano. Então, esse recorte cultural, ele é muito agressivo. Né? E quando o Vitor fala sobre a questão da reprovação, eu também te falo que sou contra a reprovação nas escolas. Porque existe um processo cognitivo de formação que a gente só vai entender isso quando é mais adulto. Tem quantas de análise que eu só fui entender lá no doutorado com o Vitor. Ele foi explicar, depois de muito tempo da graduação. Fiz análise da graduação, quando tive aula de análise depois de muito tempo. Essa maturação que eu tive do conhecimento demorou. O que acontece hoje, na dinâmica das escolas, quando a gente pensa em informação, é que eles têm um outro desafio, que é para além de ensinar conteúdo, que é trazer a criança para dentro da sala de aula e de mostrar, principalmente para a criança periférica, a importância da escola, porque eles estão viciados em tibinhos, em bet, eles querem ser Instagram, são outros desafios que não passam por ensinar fração. E ao mesmo tempo que na classe média, eles não abrem mão disso. Tem a vizinha lá, tem aula de português e matemática, professores particulares, escola particular, professores cobram caro e ela tem uma por semana, professor de matemática. Porque a família entende, se organiza e tem uma estrutura para isso. Então, quando a gente vai pensar a dinâmica hoje da escola, é muito mais desafiador da aula, não porque a dificuldade de aprender matemática, porque a escola hoje é um espaço que está sendo disputado cada vez mais por essa dinâmica dos tigrinhos, de ser Instagram, de ser YouTube. Isso está muito disseminado na garotada. Isso tem um impacto significativo, porque para a sociedade brasileira, sucesso é ganhar muito dinheiro. E isso afeta muito desde a infância. Porque tu vai ver os Instagramers e YouTubers falando, a falar assim, minha vida era muito ruim, mas quando eu comecei aqui a trabalhar com marketing digital, com tanta coisa digital, minha vida mudou. Hoje eu ganho muito dinheiro e trabalho pouco. Então a ideia que se passa hoje de pensar esse processo educativo é enfatizar. A gente tem 5 minutos para liberar eles. De passar esse processo educativo, a gente vai falar sobre a avaliação de raciocínio depois. É discutir esse espaço dessa escola que não foi pensada para essa população nossa. Te libera agora e a gente volta. Pode ser mesmo. Quem vai entrar num tema que a gente vai demorar um tempinho e vai conflitar. Então a gente volta às 8 horas, pode ser?